Pessoal, a ideia do nosso jogo, na verdade é um jogo simples, onde a ideia do jogador, no caso do aluno, é fazer com que de forma lúdica ele aprenda alguns conceitos em relação ao trânsito, né? Cuidados que ele deveria ter, tanto como pedestre quanto como passageiro de um carro. Assim como também noções iniciais de, por exemplo, alguns cuidados que o motorista tem que ter em determinadas situações. Então é mostrada a tela do jogo agora no momento. Nós fizemos somente uma fase, tá? Na verdade, eu até esqueci de apresentar. O nosso grupo sou eu, Ederval, o Luiz Fernando como nosso monitor, nosso tutor, e o Rafael também trabalhou junto. Pois bem, então esse é o jogo. Eu vou ir já direto para a tela do jogo aqui. Então, como usamos o Click and Play, como foi proposto pelo professor Claudiné. E, enfim, o objetivo do jogo é você pilotar um táxi, típico nova-iorquino mesmo, aqueles amarelos, onde o jogador tem que sair de um ponto, chamado de início. É possível ver aqui onde o mouse está passando agora em cima, e ele tem como objetivo chegar até o ponto denominado fim. Tá? Perceba que nós colocamos também quantidade de vidas. Então quer dizer, no caso de uma resposta errada, quando há um questionamento, caso ele erre, ele pode continuar a missão, porém ele é penalizado com a perda de uma vida. Então os controles basicamente são as setas, as 4 direcionais. Perceba que eu já andei um pouco com o carro e vem a primeira pergunta. Então tá aqui: um pedestre atravessa fora da faixa, o que você faz? Então tem 5 opções, nas quais a gente, por exemplo, de forma proposital, vamos errar, e aí perceba que é perdido uma vida, mas assim ele continua com a aventura dele, tá? Novamente chega mais uma questão. Então a questão: uma criança vai atravessar a rua na faixa, o que ela deve fazer? Então novamente a criança vai ter que analisar, o jogador vai ter que analisar as opções e responder a mais coerente, a correta, na verdade, tá? Então mais uma vez eu vou responder de forma errada para perder mais uma vida, como for possível. Ok, então chegou mais uma situação, mais uma pergunta. Então diz: sua mãe vai te levar para a escola de carro, onde você deve sentar? Então a resposta é correta, no banco de trás, na cadeirinha. Então continuo com a aventura, como não perdi nenhuma, a última vida. Então mais uma situação: o carro parou, o que você faz? Enfim, mais opções, Então vou escolher a resposta certa, espero o adulto abrir a porta para mim. Então, continuando com a viagem, a última pergunta. Então, eu e o Rafael, na verdade, fizemos um bate-papo rápido, porque essa pergunta é relativamente, vamos dizer assim, não vou dizer perigosa, mas deve-se pensar bem na hora de colocar essa pergunta. Aí isso vai depender do público-alvo do jogo proposto. É o tipo de situação que, na verdade, o ideal é que tivesse, por exemplo, é o caso onde um psicólogo seria mais interessante, de repente, estar nos auxiliando em definir se é viável ou não colocar essa pergunta, e também, se for viável, na verdade, para que faixa etária? Para que faixa etária que você pode, de repente, abordar esses assuntos que envolvem beber e dirigir de forma a, vamos dizer assim, não levar para um lado mais complicado, vamos dizer assim. Então vou responder aqui. Falo que alguém que não bebeu é que deveria dirigir. Ok, ele continua com a aventura até chegar, enfim. Aí, parabéns, você chegou ao seu destino com sucesso. Pois bem, então o jogo basicamente é isso, A ideia é fazer de uma forma interativa, o aluno ao mesmo tempo pilotar um carrinho dentro de um determinado cenário, e ao mesmo tempo também ver situações que são, vamos dizer assim, entre aspas, normais, que pode acontecer,
e ele saber, na verdade, qual que seria a atitude ou, né, correta a ser tomada. Nós só fizemos uma fase, mas lógico que poderia ser estendido para mais fases, mais cenários, isso aqui, com mais perguntas, mais situações, que seria bem legal, bem interessante. Acho que de forma geral é isso, né? Então, mostrar aqui de forma lúdica que o aluno pode aprender jogando e aprendendo questão de, né, conceitos no trânsito. Acho que não tem muito mais o que falar. Por hoje é só. Qualquer discussão, por favor, coloque na página, nos hangouts aí, enfim, a gente está disponível para trocar ideias, porque o próprio jogo, esse jogo já mostrou, por exemplo, na pergunta sobre beber e dirigir, que isso mostra claramente, não é, acho que todo mundo sabe, que na verdade não é simplesmente desenvolver o jogo, mas existem mais pessoas por trás de outras áreas que também são tão importantes quanto os desenvolvedores, né, aqueles que conceituam o jogo, que concebem o jogo de fato. Beleza, vamos deixar para a próxima. Um abração a todos. Tchau, tchau.